Olá pessoal, hoje a gente vai tratar então da parte da resistência elétrica. Olha só, a- Nós vimos na aula passada a parte da resistência elétrica. A gente viu algumas características dos resistores, principalmente associadas a fio, e conforme o formato e algumas características do material, consegue saber a resistência elétrica. Bom, na primeira lei de Ohm, ele vai estabelecer aqui uma relação entre essas três coisas que a gente já estava vendo anteriormente, que são a resistência elétrica, a corrente e a diferença de potencial, que é a tensão. Então, olha só, ele vai explicar aqui então como que uma coisa influencia na outra, se você aumenta um, o que diminui e assim por diante. Então, olha só, a primeira relação que nós temos é o seguinte, é que essa relação é feita entre a resistência elétrica, a tensão e a corrente. Então, a primeira lei de Ohm associa essas três coisas, que são as principais características de qualquer circuito elétrico. É o valor da resistência, a tensão e a corrente elétrica que passa nele. Isso aqui é o básico de qualquer tipo de circuito elétrico. O que acontece? São características para você gravar que acontece no circuito elétrico associados à primeira lei de Ohm. Então, olha só. Quando a tensão aumenta, a corrente elétrica sempre aumenta também. Então, bem facinho assim. Se você aumenta a tensão que tem no circuito, você aumenta então a corrente elétrica que tem nesse circuito. Outra característica, se você aumenta a resistência que tem no circuito, você diminui a corrente elétrica. Então, quando a resistência aumenta, a corrente elétrica diminui. Então, como que é expressa essas características de forma matemática? Dessa maneira aqui, ó. A letra I representa a corrente elétrica, então a letra I é igual a U dividido por R. Vamos lembrar aqui, o I é a corrente elétrica, o U é a tensão e o R é a resistência. Então, se você aumenta a tensão, aumenta a corrente. Se você aumenta a resistência, você diminui a corrente elétrica. Então, só para gravar aí, a letra I é corrente elétrica, letra U é tensão e letra R é resistência elétrica. Bom, conforme você muda essas características, você pode alterar a potência que esse circuito é capaz de dissipar, ou seja, a quantidade de energia por tempo que ele é capaz de dissipar. Então a gente vai ver aqui algumas relações matemáticas que envolvem a potência de um circuito e as características de resistência, corrente e tensão. Então olha só, a equação básica é o seguinte: potência elétrica é só você multiplicar o valor da tensão pelo valor da corrente elétrica. Essa aqui é a equação básica. Então, falou em potência, é a tensão vezes a corrente, é U vezes I. Bom, se a gente juntar essas duas equações com a equação da primeira lei de Ohm, que é I, U sobre R, a gente consegue colocar aqui mais duas equações que trazem variáveis diferentes para a gente fazer cálculos diferentes, também para encontrar o mesmo valor que é o da potência. Então, olha só, a gente pode calcular também o valor da potência através de I ao quadrado vezes R. Então, note que nessa equação você não precisa do valor da tensão, apenas da corrente e da resistência. E nessa daqui você pode calcular também a potência utilizando U ao quadrado sobre R. Então, nessa última aqui, você não precisa do valor da corrente elétrica. Então, são três equações diferentes para calcular a potência elétrica de um circuito, cada um com dados diferentes. Então, conforme o exercício, você vai ver qual que se encaixa aí com cada uma das equações. Lembrando que potência na unidade do sistema internacional é medida em watts. Pessoal, vou estar utilizando aqui com vocês um simulador virtual para a gente entender graficamente, visualmente, o que acontece na primeira lei de Ohm. Então, olha só, aqui a gente vê um circuito elétrico montado aqui com fiozinhos em laranja e essas bolinhas azuis são os elétrons que estão nos fios. Aqui nessa região nós temos a pilha ou uma bateria. Aqui representa então o resistor, ou a resistência desse circuito, que a gente vai estar mudando aqui através desse ajuste. Aqui tem uma chave liga e desliga, então nesse momento está desligado. E aqui tem uma lâmpada. Então a gente consegue controlar aqui, no caso da bateria, a gente consegue controlar a tensão dessa bateria, que a gente vai estar mostrando aqui, e o valor da resistência elétrica do circuito. Então olha só, na lei de Ohm, fala o seguinte, né, que se você altera a resistência ou a tensão, isso mexe também na corrente elétrica. Lembra o que é corrente elétrica? É o movimento dos elétrons, né, de maneira ordenada. Então olha só, quando eu ligo aqui o circuito, os elétrons começam a se movimentar todos aí praticamente ao mesmo tempo
no circuito, né, fazendo justamente esse formato aqui de corrente, todos eles ao mesmo tempo. E isso é a corrente elétrica, e ela faz as coisas funcionarem. No caso aqui está fazendo a lâmpada brilhar. Bom, se eu altero a resistência elétrica, isso vai mexer com a corrente. De que maneira? Olha só, lembra que a resistência elétrica é aquilo que dificulta a passagem da carga elétrica. Então, se eu aumento aqui o valor da resistência, isso dificulta a passagem da carga elétrica. Então, o que aconteceu aqui? Ó, os elétrons estão se movendo mais devagar. Então, a corrente elétrica aqui é menor. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. No passo que se eu diminuir aqui novamente a resistência, ó, quanto menor o valor da resistência que eu colocar, mais intenso vai ser a corrente elétrica. Por quê? Porque se eu diminuir a resistência, então agora vai ficar mais fácil das cargas elétricas se moverem. A mesma coisa com a tensão, só que no caso da tensão é aquilo que faz com que as cargas se movimentem, a tensão da bateria. Com a tensão, então, se eu aumentar ela, eu vou dar mais energia para as cargas elétricas. Então, olha só, quando eu aumento a tensão, elas se movimentam mais rápido. Como eu tenho mais energia, elas conseguem se mover mais rápido, isso então aumenta a corrente elétrica no meu circuito. Se eu diminuir a tensão, as cargas elétricas têm menos energia, então eu diminuo a corrente elétrica no circuito. Então, só gravando aí, se eu aumentar a tensão, aumenta a corrente elétrica. Se eu aumentar a resistência, eu diminuo a corrente elétrica. Como nós vimos na simulação, se você altera a resistência ou a tensão de um circuito, isso pode provocar mudanças na corrente elétrica. E cada tipo de circuito tem necessidade diferente de controlar essa corrente elétrica. Por exemplo, nesse circuitozinho aqui, ó, ele mostra um motor ligado a um sistema aqui de baterias e um equipamento aqui que a gente chama de potenciômetro. O que é o potenciômetro? Ele nada mais é do que uma pecinha que serve para mudar a resistência elétrica do circuito. Conforme você gira o pininho aqui, gira para um lado ou gira para o outro, como se fosse um botão de volume. Conforme eu giro dessa peça, desse eixo aqui, você aumenta ou diminui a resistência elétrica do circuito, assim como aquele passo que eu fiz lá no simulador. Só que ao invés de ser na setinha, é controlado diretamente na mão. E quando você altera isso, lembra igual na simulação? Você altera a corrente elétrica do circuito. Nesse caso aqui, se eu aumentar ou diminuir a corrente elétrica do circuito, eu posso aumentar ou diminuir a rotação desse motor. Então, essa pecinha serviria então nesse caso para controlar a rotação do motor. Essa pecinha potenciômetro, ela funciona mais ou menos assim. Ela tem um eixo principal. Quando você gira, essa peça que está encostada aqui na parte de vermelho, ela faz um caminho maior para a corrente elétrica passar de um pino para o outro. Então perceba aqui, ó, vamos supor que a corrente elétrica entra no pino do meio e tenha que sair por esse pino lateral. Esse caminho aqui, ó, tem esse tamanho. Se eu girar essa pecinha, essa parte azul vem para o lado esquerdo e o caminho fica maior. Lembra dos conceitos anteriores da resistência elétrica? Se você tem um fio de um comprimento maior, a resistência elétrica aumenta. Então é isso que ele está fazendo aqui. Quando você gira o pino para um lado ou para o outro, ele aumenta ou diminui o comprimento do fiozinho aqui, que tem aqui dentro. Na verdade é uma espécie de carvão. E esse tamanho aumentando ou diminuindo, aumenta e diminui a resistência elétrica interna aqui entre os pinos. E isso muda a corrente elétrica no circuito a qual ele está. Bom, que tipo de coisa utiliza isso aqui? Olha só. Provavelmente você já teve contato com esse tipo de equipamento aqui, né? Principalmente quando se trata do famoso joystick ou alguns controles de videogames. Então, olha só, esses controles eles funcionam utilizando potenciômetro. Então, olha só, essa pecinha que está aqui, ó, desse lado e desse daqui, é um potenciômetro, o eixo dele está lá para dentro. Então, conforme você movimenta o joystick para frente ou para os lados, ele gira o eixo do potenciômetro, mudando a resistência elétrica entre os terminais. Aí o computador capta essa mudança de resistência, né, e essa mudança de corrente e através da programação ele faz os efeitos que tem que fazer no computador, no jogo, sei lá, aquilo que ele esteja conectado. Mas então ele funciona utilizando um potenciômetro, apenas aumentando ou diminuindo a resistência elétrica. Então, esse sistema de mudança de potenciômetro tem várias aplicações. Tem alguns que são utilizados, por exemplo, para controlar velocidade de ventilador, alterar a intensidade de iluminação, né? Mas esse aqui é uma das aplicações eletrônicas bem bacana. Olha só, a ideia do joystick também
Não é só para jogo não, olha só. Esse tipo de sistema é utilizado em equipamentos muito modernos para controle de guindastes em plataformas aí no caso de distribuição de mercadorias, né, onde você tem que ter um controle ali de carregamento, descarregamento, e fica uma pessoa aqui em cima então operando esse guindaste que funciona com um joystick, bem semelhante ali ao sistema de videogame. E o sistema lá dentro de funcionamento do joystick, o sistema principal de leitura do computador, funciona também utilizando um potenciômetro. O sistema de joystick também é aplicado no mundo da navegação, aeronáutica, aviação, onde você tem vários equipamentos eletrônicos lá dentro que são controlados através de potenciômetro. Então é o mesmo sistema que a gente viu ali do videogame, alterando a resistência elétrica, e essas alterações o computador lê e faz aí os movimentos por exemplo, aqui no caso do foguete, de controle dos jatos, né, para controlar o foguete para acoplar na estação espacial. Então tem várias aplicações. Na medicina também já existe aí algumas operações feitas por braços robóticos. Esses braços robóticos eles são controlados por joysticks, por uma espécie de controle bem parecido com o controle de videogame. Então o sistema é o mesmo. Nesse controle você tem vários potenciômetros que, conforme você mexe, eles alteram a resistência, o computador lê isso e faz os braços se mexerem. Então, olha só, bastante aplicação aí com relação à primeira lei de Ohm. Então, tudo isso é o que? É mudança de resistência elétrica que provoca uma mudança de corrente elétrica, e essa mudança de corrente elétrica faz os equipamentos funcionarem de uma determinada maneira ou de outra.